A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria aqui nesse vídeo trazer uma reflexão para a sua vida espiritual. A Bíblia nos ensina de diversas maneiras, de diversos modos, através de diversos personagens. Nós aprendemos muito com aqueles personagens que são usados por Deus, que são referência na nossa vida espiritual. Porém, a Bíblia também nos ensina através dos exemplos daqueles personagens que não tiveram tanto destaque assim pelo seu lado positivo, que erraram, que pecaram, que falharam. E se eles estão nas páginas do texto sagrado, é porque de alguma forma servem de ensinamento para as nossas vidas. Nós sabemos que o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio, ele aprende observando os erros dos outros. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito de erros que não devemos cometer, como alguns personagens bíblicos cometeram. E nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão a respeito de Herodes, Herodes Antipas. Sim, é uma figura que você não vê muito se comentando ou se falando a respeito dele. Claro, tem muito pouco de positivo, se não quase nada. Porém, se analisarmos a vida de Herodes Antipas, podemos tirar algumas lições de pelo menos o que não fazer e como não ser em algum sentido da nossa vida. Herodes Antipas era um dos filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande era o Herodes da época do nascimento de Jesus Cristo. Foi ele que ordenou a matança dos inocentes, das crianças, temendo a chegada do rei messiânico, um rei que ele imaginava que seria um rei militar, um rei político, que poderia ameaçar o seu trono. Esse Herodes comandava toda a região ali da Judéia, toda aquela região da Palestina, sob a autoridade de Roma. Pois bem, com a morte de Herodes o Grande, o seu reino se dividiu em tetrarquias, ou seja, o seu reinado foi dividido entre os seus 4 filhos. E um desses filhos, Herodes Antipas, herdou esse nome do pai, que se tornou praticamente um título, assim como César se tornou um título, Faraó se tornou um título, então Herodes também se tornou um título. Bom, Herodes Antipas é o Herodes que ali governava a região da Galileia, a Galileia e adjacências, aquelas regiões aonde Jesus Cristo percorreu a sua vida, e assim como também João Batista. E durante o reinado de Herodes Agripa surge a figura do profeta João Batista, uma figura aparentemente diferente, aparentemente estranha para os padrões da época, um homem que se vestia de uma forma diferente, um homem que se alimentava de uma forma diferente, um homem que se portava de uma forma completamente diferente. E esse homem até então desconhecido estava atraindo multidões para os desertos para ouvir a sua pregação. E isso certamente deve ter chamado a atenção de Herodes Antipas, porque os judeus já tinham um histórico de rebeliões, de tentativa de revoluções, e como toda aquela região estava sob o domínio dos romanos, era a responsabilidade de Herodes manter a ordem na sua tetrarquia, ou seja, no lugar onde ele administrava. Certamente, quando ele ficou sabendo dessa movimentação no deserto, eu creio que ele deve ter mandado alguém para ouvir, para saber, entender o que estava se passando, porque afinal de contas era dever dele manter a ordem e tudo que acontecesse no seu território ele deveria estar sabendo. Agora eu fico imaginando Herodes mandando um olheiro para ver, para analisar, para entender o que estava se passando no deserto, e esse olheiro retornando para Herodes dizendo para ele: olha, Herodes, o homem que está no deserto atraindo as multidões é um homem diferente de tudo que a gente está acostumado. E a sua palavra é uma palavra muito dura, é uma palavra que deixa todo mundo de boca aberta, porque ninguém nunca falou com tamanha autoridade perante o povo. E Herodes talvez tenha perguntado para aquela pessoa: como assim? Me diga mais a respeito. Quem são as pessoas que estão indo ao encontro dele? Olha, todas as multidões. Há pessoas de todas as classes sociais, todos os níveis, há publicanos, há pessoas do povo, há próprios fariseus, há também soldados que estão indo lá para ouvir o que João tem a dizer. E talvez Herodes tenha indagado: mas qual é a mensagem? O que esse homem está falando? Olha, Herodes, para cada tipo de pessoas, de grupo de pessoas, ele tem uma palavra diferente. E é interessante que essas pessoas a qual procuravam João Batista e João Batista ensinava,
eram pessoas que Herodes tinha um certo problema com eles na sociedade. Por quê? Pensa, Herodes é um administrador público. Então, quanto menos problema ele tiver, melhor. E todos esses grupos davam certo problema para Herodes. Por exemplo, a própria multidão, o povo que ia lá falar com João Batista. João Batista tinha uma palavra muito dura para eles. E talvez o olheiro tenha se voltado para Herodes e tenha dito para ele essas palavras, conforme está aqui no texto bíblico, em Lucas capítulo 3, versículo 10, dizendo: E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondeu ele e disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Veja, qual administrador público que não ia gostar de uma pessoa influente estar ensinando isso para a população? Se você tem condições, ajude quem não tem condições. Olha, é uma mensagem que, com certeza, levado à prática pelas pessoas, ia ser benefício para Herodes. Por quê? Sempre houveram pobres no meio da multidão. E claro, se esse princípio de João fosse levado a cabo pelas pessoas, a pobreza ia diminuir. Então Herodes, claro, se satisfez com essa primeira mensagem de João Batista que ele ficou sabendo. Olha, esse João Batista fala coisas coerentes, muito bom, estou gostando dele. E o que mais? Talvez ele tenha interrogado o seu olheiro. E ele continuou. E chegara também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Veja, também os publicanos eram a fonte de um grande problema para Herodes, porque os judeus odiavam os publicanos, porque eles eram os representantes legais de Roma para cobrar impostos. Mas, pelo que sabemos, eles cobravam além daquilo que deveriam cobrar. E a mensagem de João Batista para eles é exatamente isso: cobrai somente o justo, não cobrem nada mais do povo. E veja, Herodes, sabendo disso, com certeza ele se alegrou com essa mensagem. Porque se os publicanos levassem a cabo a mensagem de João Batista, estava resolvido esse problema. Era um problema menos para Herodes se preocupar, um problema que era motivo de rebeliões, motivo de insatisfações. Então, com certeza, muitos conflitos seriam evitados se os publicanos seguissem o que João Batista estava ensinando. Então, Herodes, sabendo disso, certamente se alegrou. E não parou por aí. O olheiro continuou a dizer para Herodes: E uns soldados interrogaram, também dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ora, isso também era uma fonte grande de problema para Herodes, porque os soldados muitas vezes usavam de violência com a própria população em tempos de paz. Muitas vezes extorquiam as pessoas, cobrando dinheiros indevidos. E se os soldados levassem a cabo a palavra do profeta, ora, muito dos problemas de Herodes estaria resolvido, porque não teria mais as reclamações, não teriam mais as insatisfações do povo em relação a alguns soldados corruptos. Até então, Herodes está aplaudindo as palavras de João Batista. Até então, é uma mensagem que agrada o seu coração, é uma mensagem que traz consequências positivas para a sua vida. E muitas vezes nós, assim como Herodes, quando vemos palavras que nos acariciam o nosso ego, ou palavras de bênção, ou palavras que nos trazem benefícios imediatos, nós aplaudimos, nós nos alegramos. Ou muitas vezes, quando observamos que a palavra é para o outro, a repreensão é para o outro, a gente fica tranquilo. A gente fala isso mesmo, fala a Deus, é com o outro, fala a Deus, corrige mesmo o outro. E não pega a palavra para si, não confronta a palavra para si. Mas João Batista, em determinado momento do seu ministério, virou a sua artilharia espiritual e profética para a vida de Herodes Antipas. Como diz no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 17. Diz assim: Porque o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietando no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia. Veja, enquanto João Batista pregava palavras que Herodes gostava, Herodes o admirava. Quando João Batista começou a pregar palavras que confrontavam Herodes, ao invés de humildemente receber a palavra e se converter, não. Ele preferiu calar o profeta. Ele preferiu bater de frente. Ele preferiu prender o profeta de Deus. E esse é um erro que nós nunca podemos cometer. Não ouvir a voz do Senhor.
não aceitar a repreensão do Senhor, porque o Senhor repreende a todos aqueles que Ele ama. Quando somos repreendidos, devemos agradecer ao Senhor, porque Ele está nos livrando de situações que irão nos complicar, de atitudes que irão nos levar para caminhos ruins, caminhos maus. Devemos aceitar de coração a repreensão. Primeiro, não jogar para o outro, mas tomar para si. Olhar a palavra como espelho e refletirmos nela para saber se estamos de acordo com ela ou não. Segundo, ouvir e obedecer. Não fugir ou querer calar aquele que vem trazer a palavra de Deus para as nossas vidas, palavras de confronto. E o texto fala que Herodes até respeitava João Batista. Herodes admirava João Batista, mas Herodes preferiu continuar na sua vida de pecado do que deixar ser confrontado e mudado pela palavra de Deus. Esse é um grande ensino das nossas vidas do que não fazer, de como não ser. Não seja como Herodes Antipas. E Herodes ainda teve uma outra oportunidade, maior do que a primeira que ele teve com João Batista. Veja que Herodes teve o privilégio de estar próximo dos dois maiores homens que passaram por essa terra. João Batista, como disse Jesus Cristo, o maior homem nascido de mulher, e o próprio Cristo. Porque quando do seu julgamento, Jesus Cristo foi levado à presença de Herodes. E Herodes ficou frente a frente com aquele que é a verdade, com o único e suficiente Salvador, com Deus encarnado. E ao invés de aproveitar aquela situação, ao invés de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, ele agiu desta maneira, conforme está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. Por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que ele deveria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. Estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-os com grande veemência, e Herodes com seus soldados desprezou, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou enviá-lo a Pilatos. Veja, Herodes tinha um desejo de encontrar Jesus, mas não pelo senhorio de Jesus, não para se entregar para Jesus, mas porque esperava ver de Jesus algum sinal. Ele achava que Jesus era um tipo de showman, um tipo de curandeiro, um tipo de homem que fazia espetáculos, ou que poderia fazer sinais, milagres, ao seu bel prazer, para o seu entretenimento. Mas esse não é o jeito correto de chegar perto de Jesus, de se aproximar de Jesus. E Jesus simplesmente ignorou a Herodes Antipas. Ele teve a oportunidade, mas com seu olhar deturpado, queria apenas os milagres de Jesus e não o Jesus dos milagres. E diz o texto que ele desprezou Jesus. E muitas pessoas caem nesse engano, vêm para o Evangelho ou querem se aproximar de Jesus apenas pelos milagres, ou porque querem ver milagres, e acham que Jesus tem que atendê-los ao seu bel prazer, como se Jesus fosse uma espécie de boneco ventríloco, ou se fosse um gênio da lâmpada que você esfrega, faz o seu pedido, e depois do pedido realizado, ele volta para a lâmpada novamente, e você segue a sua vida tranquilamente, e o seu Deus preso em uma lâmpada. Não, Jesus não é assim. Ele é Senhor, e tudo que ele faz é do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Mas ele deu oportunidade para Herodes, e Herodes desprezou. Então, é uma outra grande lição que aprendemos com Herodes, como não ser. Não despreze Jesus e não vá atrás dele apenas pelos milagres, porque nada vai acontecer na sua vida e ela não vai mudar. Então é isso. Essa é a lição que fica de um personagem bíblico controvertido, com aspectos e exemplos negativos, porém que até nisso podemos tirar lições, porque o que está na Bíblia Sagrada serve para o nosso ensino. Se você gostou do conteúdo, se foi edificante para a sua vida, dê um like, curta o vídeo, fique à vontade de compartilhar se você acha que pode ser edificante para alguma outra pessoa. E se você tem o interesse de se aprofundar nas coisas de Deus, de aprender mais sobre as coisas de Deus, na descrição tem um link da plataforma de cursos, a plataforma Crescendo na Fé. É uma plataforma muito abençoada da Faculdade Teológica Bethesda, com diversos cursos, diversos temas, desde teologia, línguas antigas como hebraico, angiologia, bibliologia, enfim, um universo de cursos com pastores e professores renomados.
clique aí no link, acesse, dê uma olhada e se você se interessar, faça parte. Esses cursos estão sendo bênção para a minha vida e eu creio que será bênção na sua vida também. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.